Amém? Então, pode passar para o próximo slide. O nosso texto base é em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Primeira Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Deus. そして今日のテーマは第一コリントの1章1節から3節です。 Você pode ajudar elas a procurarem que elas não estão achando. É um texto mais... 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Amém? Todos acharam? Eu vou ler em português a primeira vez e o Mateus vai ler em japonês a segunda vez. Amém? Está aqui para nós podermos acompanhar. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, aquele texto que está em vermelho, importante para nós hoje. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mateus. 神の御心によって召されて、キリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソテネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私の主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ、イエス・キリストとはこの人たちと私たちの主であります。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。 Amém? Esse é o nosso texto base. Tá? Aqui está uma definição bíblica そしてここには聖書が私たちに教えてくれます。 do que é a igreja de Cristo. キリストの教会とは何かです。 Isso porque, なぜなら、 em muitas épocas ao longo da história, 歴史を通して a igreja ganhou muitos nomes. 教会はさまざまな呼び方をされました。 E aqui, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, especialmente no verso 2, そして特にこの第一コリントの1章の2節について está uma definição bíblica do que significa ser igreja. 教会とは何かが書かれています。 Amém? Pode colocar o próximo slide. Então, como introdução, a igreja é o assunto onde, ao mesmo tempo que ela é conhecida por muitas pessoas, é na mesma proporção ou até mais compreendida em sua definição, e isso se deve pelo fato das nomenclaturas que a mesma recebe. Eu vou explicar. Você consegue? Difícil. Eu vou tentar falar de outra maneira. Ao longo da história da igreja, 教会の歴史において a igreja significou muitas coisas. 教会はさまざまな意味を持ちました。 Por exemplo, hoje, 例えば今日 quando nós dissemos vamos para a igreja, 私たちが教会に行こうと nós estávamos falando provavelmente desse lugar com essas 4 paredes. 私たちはおそらくこの場所のことを言っていました。 Muitas vezes nós nos especificamos igreja como a igreja sendo um grupo de pessoas em um determinado lugar. そして私たちが認識してしまうのは決まった場所で集まることが教会だと思ってしまいます。 Por exemplo, a igreja no Brasil, 例えばブラジルの教会、 a igreja no Japão,
日本の教会、 a igreja no Peru ペルーの教会、 e em outros países. そしてさまざまな国。 Mas し o か que し、 significa de fato o que é igreja? 教会というものはどういう意味なのでしょう。 O ponto que eu quero destacar 私が注目したい点は、 é ressaltar a essência da igreja. 教会というものの真の意味です。 Por exemplo, 例えば、 essa cadeira que está aqui, 今ここにある椅子、 é essencial que ela seja de ferro? これが必ずしも鉄でできている必要があるのか、 É essencial que a cadeira seja de madeira? それともそれが木製であることか、 É essencial que essa cadeira tenha 4 pernas? それとも4本の足を持っていることが必要なのか、 É essencial que ela seja da cor preta? そして黒である必要があるのか、 Necessariamente não. 必要ありません。 Ela pode ser de ferro, 鉄であっても、 pode ser de madeira, 木製であっても、 pode ter 4 pernas, 4本の足を持ってい pode ても、 ter 2, 2つあっても、 pode ser preta, 黒でも pode ser branca. 白でも、 Todavia, いずれにしろ essencial 必要なのは que ela sirva para sentar. 座れることです。 Entenderam? A igreja precisa ser compreendida 教会も理解される必要があり na ます。 sua essência その本来の意味として、 para que nós saibamos para que ela serve. 私たちが何の意味のために存在す Esse る é の o かを理解するため、 propósito de se conhecer por que nós fomos formados. そして私たちがいる意味、 Então, o que nós vamos tratar essa noite そして今夜私たちがここで é o propósito pela qual a igreja foi construída. 教会が作られた意味について、 Próximo slide. Questão crucial. Eu vou ler, depois eu vou explicar. O princípio bíblico pela qual fomos criados estabelecerá diretrizes em nosso campo de ação, que eminará ações práticas, baseadas em práticas e emoções que são contrárias à vontade de Deus. Em síntese, saber a essência そしてこれはつまり基本を理解することは、 fará com que nós façamos aquilo que Deus quer que façamos. 私たちが神が望んでいることを実際にすることにつながります。 Vivemos em um mundo, atualmente, 今現在生きている世界では、 aonde o sentir e a ação prática 感じることと行動することが é que tem moldado como a igreja deve ser. 教会の形を片付いてき、 E muitas vezes そして多くの場合、 o propósito pela qual a igreja foi criada, 教会の本来の目的から ele tem sido negligenciado. それてしまっています。 Nós vivemos em uma cultura 今生きている文化では、 em que o humanismo 人間性が tem permeado o mundo em que vivemos. 私たちが生きる世界を変えました。 O que o humanismo ele promete? そしてそれが約束するものとは何か。 A ideia do sentir ser a coisa mais importante 最も必要なものを感じる do que o propósito a qual ele foi criado. は、それ本来の意味からそれている。 Por exemplo, 例えば、 2 filmes estão em ascensão durante esse período que nós estamos aqui hoje. 例えば今日2つの Eiga. 映画が上映されています。 filme chama-se Palmer. 一つはパウロモル。 Esse filme conta a história de presidiário それは囚われの身の人の映画です。 e que ele é solto da prisão e vai morar com a sua avó. そして解放されて祖母と過ごす。 Ao chegar na casa da sua avó, そして祖母の家に着いた時には、 ele se depara com uma família morando no fundo da casa da sua avó. その祖母の家の奥に住んでいる人と会います。 E ali há casal que tem filho, そこには子を持った親子がいます。 por volta de uns 6 anos de idade. 6歳ぐらいの子供がいます。 Só que Palmer, quando ele chega na casa da sua avó e se depara com aquele menino, しかしパルマーがその祖母の家について子供を見た時、 ele percebe que aquele menino tem costumes e práticas meio esquisitas.
その子供がちょっと変わった習慣を持っていることに気づきます。 Ele percebe que o menino gosta de roupas femininas. その子が異性の服を好んでいること、 Ele percebe que o menino gosta de assistir desenhos de meninas. そしてその子が異性向けのアニメを好んでいること、 E ele acha isso um pouco esquisito, porque aquele menino não é uma menina. そしてそれをおかしく思います。 Mas, しかし durante um período da sua vida, 彼の人生において a sua avó morre. 彼の祖母が亡くなります。 E o casal que cuidava dessa criança, そしてその子供の親は eles fogem por problemas pessoais. 個人的な問題において逃亡します。 E Palmer passa a cuidar desse menino. そしてパルマーはそれよりその子の面倒を見ることになります。 No começo ele achava meio esquisito o comportamento daquele menino. 最初はその子の行動がおかしいと思いながら Mas も、 quando ele começa a cuidar do menino, その子の面倒を見始めると、 ele cria um sentimento de amor por esse menino そしたら今度愛情を抱くようにな e ります。 proteção. そして守りたいと。 E com isso ele começa a proteger o menino dos ataques das pessoas que não gostam daquele comportamento. そしてそれによって今度その子を守ろうとします。周りの人々から。 Aonde ele prioriza o sentir do que o propósito ao qual ele foi criado. そしてやがてそれによって今度彼本来の意味からより彼が感じていることを重要してしまう。 Vocês conseguiram perceber? A ideia por trás desse conceito? この考え方の意味。 Aquele menino não é uma menina, あの子は男の子であって女性ではない。 mas quando ele percebe o sentido das coisas e o carinho que ele tem pelo aquele menino, そしてその思っている感情によって ele ignora o propósito pela qual aquele menino foi criado. その子本来の意味を無視してしまいます。 Há um segundo filme, そしてもう一つ映画があります。 se puder colocar no mano a modo o telefone, aquele que está com o telefone mandando mensagem, eu ia agradecer. Não tem? Amém? E tem um segundo filme, que ele conta a história agora de uma moça, そして今度は女性の映画です。 e essa moça, そしてその女性は ela é uma adolescente por volta dos 13, 14 anos. 13歳ぐらいの若者です。 Mas ela é uma moça しかし彼女は que ela se sente um rapaz. 自分が男性のように感じている。 E o pai, na busca de tentar proteger essa moça, essa menina, そして父親は彼女を ele foge para um lugar 逃亡します。 onde essa menina pode ser quem ela quer ser. その子が自分でありたいままに入れら E れる ela こと。 assume todas as formas そしてなりたいことになって de um menino. 男性になる。 E aonde há uma cena épica そして em que ela diz: o importante é o que eu sinto e não o que eu sou. その映画の中で印象的なワンシーンがあります。 Eu sou um menino no corpo de uma menina. 私がどんな意味を持つかではなく、私がどう感じている方が重要。 E toda a história é construída com base no que essa menina sente e não no que ela foi criada para ser. そしてそのストーリー自体は彼女の感じていることを重要視している。 Mais impressionante que isso pareça ser, esse conceito tem permeado a nossa cultura, que influencia muitas vezes como nós somos como igreja. その映画によって感情移入してしまいがちですが、それは私たちの教会にも影響を与えています。 E nós percebemos isso そしてそれを気づけます。 na maneira com que nós muitas vezes falamos 私たちの喋り方、 e principalmente como nós cantamos. そして特に私たちが歌う歌い方、 A maneira com que nós cantamos muitas vezes 私たちが歌う歌い方は evidencia aquilo que nós estamos sentindo. 私たちが感じているものを表にします。 Só que no contexto de igreja, しかし、 o propósito da minha adoração
教会において私たちの祈りの意味は、 não pode ser como exatamente eu me sinto, 私が感じるままだけではあってならない。 mas quem é o objeto da minha adoração. 私の祈りの目的、 Esse é o princípio que muitas vezes está agredindo as nossas igrejas. それが私たちの基礎。 E por isso a importância de se estudar o que é ser igreja. だからこそ教会とは何かを勉強する必要があり Então ま nós す。 vamos ver na prática como essas coisas funcionam. そして今からそれがどういう仕組みなのかを見ます。 Próximo slide. A palavra na qual nós conhecemos como igreja é a tradução de uma palavra chamada eclesia, né? Eclesia é o sentido そして教会本来の言葉の意味があります。 chamado para fora, 外に呼ばれるという意味です。 de alguém que está em um lugar e é chamado para outro lugar. Essa é a ideia. ある場所にいる人が呼ばれるっていう E 考え nós です。 temos ocorrências dela no Novo Testamento, como o texto que acabamos de ler. そして新約聖書にもそれが見れます。 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. その第一コリントの一章から、 E mais esses textos que estão aqui embaixo, que eu não vou ler todos eles. そしてここにも追加がいくつあります。 Amém? Mas para que a gente possa entender 私たちが理解するために、 o conceito como essa palavra é empregada no Novo Testamento, その言葉が持つ意味 nós vamos ver como ela é usada no Antigo Testamento. を理解するためには、旧約聖書でどう使われているのかを見ます。 Então eu quero que você abra especificamente um texto, próximo slide, irmão, de Deuteronômio capítulo 10, verso 4. 今度、新明記の10章4節です。 Depois os irmãos que quiserem anotar os textos, esses slides vão ficar como propriedade da igreja, tá? E aí o Mateus pode tirar cópia para os irmãos poderem ter acesso a esse material, tá bom? Eu vou deixar aqui na igreja para vocês poderem ter acesso. Então, Deuteronômio capítulo 10, verso 4, eu vou ler o primeiro verso e Mateus vai ler depois, em seguida. Deuteronômio, capítulo, Mateus, pode auxiliar elas ali? Não, eu não estou conseguindo achar. Deuteronômio capítulo 10, no verso 4. Deuteronômio capítulo 10, verso 4. Deuteronômio, capítulo 10, verso 4. Eu vou ler e o Mateus vai ler em seguida. Diz assim: E ele, está falando de Deus, escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor deu a mim. Está falando acerca de Moisés. 主は集会の日に山で火の中からあなたたちに告げられた実会と全く同じのものを板に書き記してそれを私に授けられた。 Amém? Esse texto em particular この説によっては é utilizada uma palavra chamada ある言葉が使われています。 assembleia. 集会。 Assembleia quer dizer também, tem esse sentido quando ela é utilizada その言葉の意味は ao povo que está sendo juntado para receber as leis de Deus. 神様の十戒をいただくために集まった人 Então, たち。 quando Deus quer dar suas leis ao povo, 神がその戒めを教えたい Ele ときは pede que esse povo se ajunte. 人々が集まることを願います。 E ao ser ajuntado, そして集まることによって é chamado de assembleia. 集会と呼ばれます。 Né? Amém? E há um outro termo muito importante para nós, そしてもう一つ重要なことがあります。 que está lá em Êxodo capítulo 12,
出エジプト記の verso 3. 12章3節 Êxodo capítulo 12, verso 3. Um pouquinho antes desse que nós lemos. Isso é importante para nós conseguirmos entender a ideia da palavra que eu estou tentando passar para vocês. Êxodo capítulo 12, verso 3. Pode colocar o próximo slide para nós. Ah, já está. Obrigado, irmão. O irmão está apto aí. Obrigado pelo auxílio. Êxodo capítulo 12, verso 3. Ali, os textos bíblicos, né? O significado do termo Edam, que é a palavra que vai aparecer agora, é assembleia ou congregação também. Né? Verso 12, eu vou ler, depois o Mateus vai... Capítulo 12, verso 3, eu vou ler, depois o Mateus vai ler. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. そして、出エジプト記12章3節において、イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなければならない。 Esse texto é mais uma vez そしてここでもう一度、 a forma de Deus chamar seu povo, 神様がその国民を呼ぶ。 povo escolhido para ser para Ele. 彼のために選ばれた人々。 Esse texto em particular この文章においては、 é aquele texto em que Deus vai resgatar seu povo do cativeiro egípcio. そのイスラエル人をエジプトから脱出させる。 E Deus diz assim para eles, そして神様はこう言います。 que assim como o faraó ファラオと同じように、 prendeu o filho primeiro de Deus, a nação primogênita de Deus, 神の人々を囚われたと同じように、 Deus iria ferir os primogênitos do Egito. 神様もまたエジプトの、 E através dessa última ação divina, そして今度神様のその行いによって、 o povo seria libertado do cativeiro egípcio. イスラエル人は解放されます。 E esse povo ele chama de assembleia, そしてその人々を o 彼は termo hebraico chamado Edam. 共同体と呼びます。 Qual é a implicação para nós desses termos? そしてこれが私たちに示す意味は、 É que essas palavras que eu acabei de citar, tanto a palavra primeira chamada Kali e a segunda palavra chamada Edam, nesses dois versos que nós lemos, そして前教えた新約聖書と今度はこっちの旧約聖書。 é traduzida numa versão do Antigo Testamento 旧約聖書の通訳から para o grego, ギリシャ語に chamado Septuaginta mesmo, セプトアジント、 como eclesia. A palavra no original hebraico é traduzida para o grego como eclesia. そして今度、ギリシャ語からヘブライ語に通訳されるときにエクレジア。 E é essa palavra そしてその言葉は que os apóstolos chamam o povo de Deus para ser santo, separado do mundo a qual eles vivem. その言葉を用いて使徒を呼びます。 E por isso ela é importante para nós, だから私たちにとっても重要です。 porque nós entendemos como Deus se mostra a nós 私たちが理解します。 e como Ele nos chama 神様が私たちに e qual é o propósito de Deus na nossa vida どう現れ、どう呼ぶのか。 através dessas palavras que nós acabamos de そ ver して aqui. この言葉がどういう意味を持つのか。 Podemos ter uma ideia melhor do que isso significa olhando para as imagens da igreja no Novo Testamento. そしてより理解するためには新約聖書の教会を見ましょう。 Pode colocar o próximo slide, irmão. Mais um para frente. Isso. Com isso nós temos essa definição aqui.
A igreja é toda pessoa que, por meio da morte de Cristo, fora reconciliado de forma salvífica com Deus e receber a nova vida. Toda aquela pessoa que crer em Cristo, そして教会とは今度イエス・キリストの死によって信仰を得て、そして神様との関係を修復されて救われたすべての人たちです。 como Senhor e Salvador da sua vida, そしてイエス・キリストを自分の救い主と信じる人、 ele faz parte desse corpo que se chama igreja, その人はその時点で教会の一部となり a ま qual す。 Deus separa 神が para ser seu, exclusivo seu, 自分のために e que ele tem um propósito sobre a vida dessas pessoas, 目的を持った人たち e を que será revelado à medida que eu for explicando essas imagens para vocês. そしてそれを今度見ていきます。 A primeira imagem, próximo slide, meu querido, isso. As imagens bíblicas da igreja no Novo Testamento, dentre muitas delas, eu só estou colocando algumas imagens, não? Eu separei 3, que é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. そして新約聖書において教会は神の人々、キリストの一部体、そしてまた聖霊の聖女、 Para que nós pudéssemos ser mais práticos essa noite. 私たちが理解しやすいように。 Amém? E eu queria que você abrisse um primeiro texto comigo, próximo slide. De 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. そして今度は第2コリントの6章16節です。 E eu acho que eu vou ficar só nessa primeira imagem por causa do nosso tempo. Amém? Irmãos, esse é um problema gostoso. Porque nós temos o privilégio de reviver aquela igreja de Atos em que o pregador pregava e nós tínhamos pessoas com vários idiomas nessa igreja. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Aqui é uma mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, em que ele faz uma revelação importante para nós. そしてここではパウロが私たちに重要なことを教えてくれます。 Eu vou ler e o Mateus vai ler em seguida. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, diz assim: E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como disse Deus, eu habitarei neles e andarei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. そして第2コリントの6章16節、神の神殿と偶像にどんな一体がありますか？私たちは生ける神の神殿なのです。神がこう言われている通り、私は彼らの間に住み、巡り歩く、そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。 Então nós temos aqui a primeira imagem, chamada povo de Deus. そしてここで一つ目の印象があります。神の人々と。 Próximo slide, meu querido. Quais as implicações para a vida da igreja ser povo de Deus? Nós temos pelo menos 2. Deus, ele cuida do seu povo. そして2つ見れるのは、今度神様が神の民の面倒を見てくれます。 E Deus quer que esse povo そしてその民を seja seu sem reservas e sem dividir sua lealdade. É um termo difícil. そして今度、Ele quer que seja esse povo particular seu. そう、従順であることを求めるのと、神だけの民であってほし Ele い não こ quer と。 dividir esse povo com ninguém. それを分けたくない。 Essa é a ideia. それがイメージです。 Então nós vamos ver a primeira imagem. Próximo slide.
Deus cuida e protege seu povo. Salmo 91, verso 1 até o verso 12. Mas os primeiros versos apenas. Salmos 91. Salmos, 詩編の91 para que nós possamos ter uma compreensão maior do que significa isso. Salmos 91. E eu vou ler os 5 primeiros versos. É um salmo muito conhecido dos irmãos. Salmos 91, do verso 1 até o verso 5. 詩編の91の1から5 Se quiser ficar do lado delas ali, Mateus, para ajudar. Salmos 91, do verso 1 até o verso 5. Amém? Todos acharam? Diz assim, eu vou ler, depois o Mateus irá ler. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que vem e voa de dia. Mateus. 意図高き神のもとに身を寄せて隠れる全能の神の陰に宿る人よ。主に申し上げよ。私の酒どころ、砦私の神、より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、陥れる言葉から。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大立て、小立て。夜、脅かす者を昼、夜飛んでくる矢をも恐れることはない。Quando nós olhamos para esse salmo, そしてこの詩を見たとき、 nós temos a impressão 私たちはイメージします。 de que nenhum mal vai nos acontecer. 悪いことが起きないと。 Nós temos a impressão de que não seremos acometidos de doenças. 病気にかからないと思ってしまう。 Temos a impressão de que não sofreremos acidente. 事故にも遭わないと思う。 Temos a impressão de que nada de mal vai nos acontecer. 悪いことが何も起きないと思ってしまう。 Mas quando olhamos para a realidade nossa, しかし現実を見ると、 nós percebemos coisas acontecendo bem diferentes. 起きていることは違うと気づきます。 Ficamos doentes, 病気にもかかります。 sofremos acidentes muitas vezes, 事故にも遭うこと可能性があります。 ficamos desempregados muitas vezes, 職を失うこともあります。 pessoas queridas à nossa volta morrem. 愛する人が亡くなることもあります。 Então, o que esse texto quer dizer para nós? ならば、この説は何を意味しているのか。 Satanás サタンは tentou persuadir Jesus usando esse texto. この説を使ってイエス・キリストを誘惑しようとした。 Passando a ideia para Jesus durante aquele período que Jesus passou pela tentação, そのあれのによってイエス・キリストが de que ele poderia se jogar de um lugar bem alto 高いところから身を投げても e ele daria ordem aos anjos 天使が para que pudessem guardá-lo, 命令に従って守ると。 passando a impressão それによって de que nenhum mal iria lhe acontecer. 悪いことが何も起きないというイ E メージを Jesus しよ não うとした。 adere a essa ideia. しかしイエス・キリストはその誘惑を受け入れなかった。 Se nós tivermos essa interpretação desse texto, que nenhum mal nos acontecerá, 私たちも同じように悪いことが何も起きないと思ってしまえば、 quando algum mal vem sobre nós, 悪いことが起きたときに a impressão é que temos イメージすることは é que Deus não nos ama, 神様から愛されないと。 é que Deus não está perto de nós, 神が近くにいないと。 ou que fizemos alguma coisa e por isso Deus está furioso conosco.
神様を怒らせることをしてしまったと思う。 Mas a melhor maneira de entender esse texto しかしより理解するためには está no próximo slide que o irmão vai colocar para nós. Lucas capítulo 21, verso 16 até o verso 18. ルカによる福音書21章16節から18節 Ajuda elas ali, Mateus. Lucas 21, do verso 16 até o verso 18. Lucas, capítulo 21, do verso 16 até o verso 18. Lucas 21, do verso 16 ao 18. 16番から18番まで。Diz assim, eu vou ler e o Mateus vai ler em seguida. Vós sereis, Jesus está falando para os discípulos, vós sereis traído pelos pais e irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Preste atenção. Eles matarão alguns de vós. Sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência, possui a vossa alma. Mateus. あなた方は親、兄弟、親族、友人までも裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。 Amém? Quando nós nos deparamos com esse texto, 私たちがこれを見て nós olhamos de um lado a morte que pode vir sobre as nossas vidas, 一方で訪れよるし、 mas ao mesmo tempo ele diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair. しかしもう一方は髪の毛一本すらもなくならない。 Segundo os cálculos, eu já estaria perdido それによっては私はもうすでに救いがありません。 se eu aderisse a esse tipo de interpretação. もしそう解釈してい E れ a ば、 cada dia tenho a impressão que Deus me ama menos. そしたら日々が過ぎるともに神は私を愛してないと思ってしまう。 Mas será que é isso que esse texto quer dizer? それが意味することはそうなのか。 O que esse texto quer realçar ここで説明したいのは、 é a verdadeira vida que está reservada para nós 私たちのために用意されている本当の意味での命、 no santo trono dele. 彼のそばにいて。 E por isso somos chamados de seu povo. だから神の民と呼ばれます。 Você tem, por um lado, 一方で pessoas atentando contra a sua vida, 自分の命に対する mas por outro lado, 脅迫をする人もい ele る。 diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça irá cair. もう一方で髪の毛一本すら落ちない。 Qual é o princípio que ele está estabelecendo aqui? ここで一体何を意味している？ De que as coisas que acontecem na nossa vida, nesse presente século, 私たちの今において起きることは、 têm o propósito de realçar a nossa vida na eternidade. 私たちの永遠の命の Em que onde a nossa vida que é passageira 意味を再認識させる。 está sendo, nós somos preparados nesta vida そして限られた命を持って準備されてい para a る。 vinda que vem futura. 次に来る E 命のために。 segundo Romanos capítulo 8, verso 38 e verso 39 diz, そし Mateus, てローマへの手紙8章38節 que, se você quiser abrir, Romanos capítulo 8, verso 38 e verso 39. Romanos, Mateus, qual que é o Romanos? Romanos
8:38から39まで。8から38から39までです。Ok. Então diz assim a palavra do Senhor. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus. 私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私の主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないです。O que esse texto está querendo mostrar para nós そしてここで é que nada 何も pode separar eu e você do 私 amor た de ちを Deus. 神の愛から離すことはできない。 Nem eu e você mesmo podemos ser separados de 私た Deus, ち自身も神から離されることは porque できな nós い。 queremos, segundo esse texto. たとえそう望んだとしても Nem a vida, nem a morte, nada, principado e potestade, 命も死も支配するものも nos separar do amor de Deus. 私たちを神様の愛から引き離すことができません。 Ser povo de Deus 神の民であることは é ser seu exclusivo, 彼のためだけにある。 ser protegido e guardado por Ele. そして彼によって守られる。 Não significa que não passaremos problemas nesta vida, この人生において何も苦労しないという意味ではありません。 mas significa que a nossa vida com Ele está reservada e que ninguém pode tirar ela de nós. それよりも私たちは神と共に場所を約束されている。 Essa é a verdade para そ nós. して誰もそれを奪うことはできない。それが Que 真 Ele 実 cuida です。 de nós de tal maneira 私たちをいかに que nada pode nos separar dele. 愛して面倒を見てくれるがために何も引き離すことができない。 Amém? Próximo slide, meu querido. Deus requer que seu povo seja seu, sem reservas e sem dividir sua lealdade. Texto, 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 até o 7, verso 1. 2 Coríntios, 第2コリントの6章14節から capítulo 6. Do versos 14 até o capítulo 7, do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 até o capítulo 7, do verso 1. Amém? Diz assim: Não estejais unidos em julgo desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: Eu habitarei nele e andarei entre eles, eles sereis o meu, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoemos em santidade no temor de Deus. Amém? Mateus vai ler em japonês. あなた方は信仰のない人々と一緒に不釣り合いなくびきにつながれてはなりません。正義と不法にどんな関わりがありますか？光と闇に何のつながりがありますか？キリストとベリアルにどんな
調和がありますか？信仰と不信仰に何の関係がありますか？神の神殿と偶像にどんな一致がありますか？私たちは生ける神の神殿なのです。神がこう言われている通りです。私たちは彼の間に住み、巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。だから、あの者どもの中から出て行き、遠ざかるように、年は仰せになる。そして汚れた者に触れるのをやめよう。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主はこう仰せられる。愛する人たち、私たち、このような約束を受けているのですから、肉と霊のあらゆる汚れた自分を清め、神を恐れ、完全に聖なるものとなりましょう。Qual é a implicação que essa passagem tem para nós como povo de Deus? ここで学べることは、Próximo slide, meu querido. Fazer renúncias. 犠牲にする。Renúncias na vida profissional, 食生活、renúncia na vida social, nos lazeres 社会的に、 e renúncia na vida familiar. そして家族の中で、 Ser povo de Deus exclusivo 神の民であることは、 significa que nós teremos que fazer renúncias, abandonar certas coisas. 私たちはあるものを犠牲にしなければならないことを意味します。 Imagina você, 想像してください。 naquela época que eles viviam, 昔の時代に、 uma pessoa que trabalhava como guarda do exército romano. ローマの兵隊として働いている人、 Eles tinham que servir a Roma 彼らはローマに尽くさなければなりませ e ん。 se prostrar diante da estátua de César, dizendo que eles honravam a César. そしてその偶像にひれ伏さなければなりません。 Então imagina alguém que agora se converte ao cristianismo e que tem Deus somente como seu Deus. 考えてみてください。今度、神だけを唯一神とする人、 Como ele poderia fazer parte do exército e ter que adorar as estátuas dos Césares 一体どのようにローマ軍になれる e の ao か、 mesmo tempo servir a Deus? そして同じように神に尽くせるのか。 Há uma história de um fabricante de cerveja 一つの物語があります。 em que ele ビール作る人が recebe essa herança do pai dele, quando o pai dele morre. 遺産を受けます。 E ele se converte ao cristianismo. そして彼は今度キリスト教になります。 E um dia ele está diante de um lugar que vende as suas cervejas. そしてある日自分のビールを売るところを目にします。 E quando ele está passando de frente desse lugar, そして通り過ぎるときに ele vê uma mulher carregando o seu marido, bêbado. 夫を抱えた一人の妻を見ます。 E esse marido bate nela. そしてその夫に暴行されます。 E ele, como um cristão, それをキリスト教として見てる立場として estava fornecendo a essas pessoas 彼らに提供していました。 meio para elas se conflitarem entre si, brigarem entre si. 彼らが争う原因となるものを与えてしまっていました。 Ele, como cristão, 彼は今キリスト教 resolve abandonar toda essa fábrica de cerveja, として自分が持っているそのビール会社すべてを手放すことにします。 porque ele percebeu que ser cristão 彼らが気づきましたから、 implicaria em contribuir para o crescimento de outras pessoas. 自分が今行っているものがどういう影響を与えるのかを理解しました。 E não para elas se destruírem entre si. 彼らの破壊を望むものではないからです。 Essa é uma das implicações de ser cristão. これが一つの例です。 O princípio que está aqui ここにある基礎、 é que esse povo é exclusivo, o povo de Deus, em todas as áreas da sua vida.
神のために分けられた民はすべてにおいて分けられているという意味です。 tanto na vida profissional 職業生活においても como na vida social. 社会生活においても Quando eu cheguei aqui no Japão pela primeira vez, 私が初めて日本に来た時 meu は pai tinha um amigo que nos levava para todo lugar, porque ele tinha carro e nós não tínhamos carro. と親の親友にいつも連れてかれました。 E ele nos levou justamente na época da festa da cerejeira. そしてちょうどSakura no Rio. 桜の花見の日に連れてかれました。 E nesse lugar そしてその場で havia um lugar em que as pessoas jogavam uma moeda 人々が銭を投げる場所がありま e した。 faziam um pedido para aquela estátua que estava naquele poço onde eles jogavam as moedas. そしてそこにある偶像にお願いをしていました。 E esse amigo nosso そしてその親の親友は nos levou para fazer essa mesma coisa. 同じことをするように E eu, como um cristão, 頼まれましたが、私は me キリスト senti 教として incomodado com aquela atitude porque passava a ideia que aquilo ali de fato era um Deus. 非常に不愉快に思いました。なぜな E ら meu- それをすることによってそれが神様だと認める。 E meu pai, que estava junto comigo, そして私と共にいた me 父は levou junto com aquele japonês para fazer aquilo. 私を連れて行きました。 E eu disse para o meu pai: eu não vou fazer isso, しかし私は自分の父親に私やりませんと。 porque isso vai contrário à minha fé. 私の信仰に反するものだからで E す。 meu pai traduziu para esse japonês. そして父親はそれを通訳してくれました。 E nós não podemos fazer aquela coisa que eles iriam fazer. だから彼らがやっていることは私たちはできません。 Nós podemos andar juntos, 共に歩くことはできます。 mas não podemos compartilhar dos mesmos princípios. しかし同じものを基礎としていないゆえに同じことができません。 Podemos até ser amigos, 友達になることは可能です。 mas os princípios do mundo não podem fazer parte do nosso coração. しかし不信仰と信仰を混ぜてはいけません。 É esse o conceito que está nesse texto. それがここに書かれていることです。 Não tem como andar junto sobre o mesmo jugo, sobre essa mesma peça que nos une, no sentido interior. だから私たちが共に歩くとしても、すべてを共感できないし、すべて同じことができません。 O terceiro princípio, vida familiar. Eu queria que vocês abrissem esse texto em Mateus, capítulo 10, verso 34. このマタイによる福音書10章34節から。 E eu vou começar a caminhar para o final, tá? Por causa do nosso horário. Já praticamente está passando. Mateus capítulo 10, verso 34 até o verso 39. Mateus capítulo 10, do verso 34 até o verso 38. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. E o que toma a sua cruz, verso 34, desculpa. Não penseis que vim trazer paz na terra, Jesus falando. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de seguir. E o que ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Verso 39. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. 34節。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、
娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。私より父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。Esse texto, ele mostra exatamente 今度ここで a decisão de fé por Cristo 神のための信仰、 e as consequências dessa decisão. そしてその選択肢によっての結果、 E muitas vezes as consequências dessa decisão 多くの場合はこの選択の結果は implicará もたらします。 em que as pessoas se afastem de nós ou nos odeiem. 人々が私たちから距離を置いてしまう。 Só que nós temos aqui um conflito de ideias. しかし私たちはこの考えの違い Nós があります。 temos um mandamento que diz que os filhos devem honrar seus pais. 私たちは戒めによって子は親に従う。 Mas quando um filho parece se converter ao evangelho e esse pai não gostar dessa ideia, pode haver uma cisão nesse relacionamento. しかし子がキリスト教になった時に親が受け入れなければそこで衝突が生じます。 E a ideia que está aqui incutida そしてここで見れるのは é de que existem prioridades que estão acima desse plano em que nós vivemos, より重要なものがあることを示してくれます。 em que todos devemos nos amar, 私たちはみんな愛しなければならない。 mas que nosso amor prioritário deve ser a Deus, しかし私たちが第一に愛しなければならないのは mesmo 神であ que る。 as pessoas queiram nos odiar por causa disso. 人々に嫌われようとしても。 É o que na teologia nós chamamos de bem maior comum. Pode pôr o slide seguinte. O conceito de bem maior protegido é a ideia de que quando uma lei é imposta, o que na verdade está tentando proteger. Por exemplo, quando Deus diz assim: não matarás, 例えば神様が言うように殺してはならない。 o que é que Deus está tentando guardar? 神様がその法によって何を守ろうとしているの Será か。 que é somente que eu não faça um assassinato? 私が殺人を起こさないためだけか。 O que Deus está tentando guardar 彼が守ろうとしているのは é a vida. 命です。 Quando ele diz não adulterarás, と不純な関係を持ってはいけない。 o que ele está tentando guardar é o bem do casamento. その時守ろうとしているのは結婚の健康な、関係です。 Quando ele diz para o filho honrar o pai, 親に従うという ele está tentando guardar o respeito entre pais e filhos. そこには親子の尊敬と尊重を守ろうとしていま Mas す。 sobre todos esses mandamentos, しかしそのすべての戒めに勝って existe um mandamento maior, 一番大きな戒めがあります。 que é amar a Deus sobre todas as coisas. すべての上において神を愛することです。 E é isso que chama bem maior protegido. それが最も重要なものです。 Naquela primeira igreja que eu mencionei a vocês, そして私が先ほど申し上げました最初の教会で tinha uma moça とある女性がいました。 e ela tinha mais duas irmãs. 彼女は2人の姉妹を持っていました。 Todas as vezes que as moças tinham um problema lá fora, 毎回外で問題があるとき、 a mãe trazia essas moças para a igreja. 母はその子たちを教会に連れてきました。 Quando as filhas se firmavam na igreja, そして娘たちが教会に根付いたとき、 a mãe queria tirar elas da igreja porque elas pegavam compromisso com a igreja. 母は今度教会から引き E 離 elas そうとし viviam まし esse conflito. た。そして
その問題を抱えていました。 Até que um dia uma delas そしてある日、 se converteu. 一人が、 E a キリスト mãe 教になりました。 tentou fazer de tudo para tirar essa menina do Evangelho, そしてその母は何が何でも引き離そうとしまし desse た。 povo escolhido de Deus. キリスト教と神の民から離そうとしました。 E diante de situações assim, そしてその状態において、 como é que devemos reagir? 私たちはどういうふうに対応すればいいのか。 Ela era de menor, tinha uma idade abaixo da idade que é considerada aquelas idades que elas podem sair e fazer o que elas querem, sem a permissão dos し pais. かし彼女はまだ未成年でした。 A Escritura manda と教えは、 que ela esteja somente sujeita a Cristo sobre todas as coisas, すべての上においてキリストに従うこと、 mesmo que isso implique em quebra de relacionamento. それが親子の関係を壊そうとも、 Essa é uma das implicações それが de ser povo exclusivo de Deus. 神の民であることの一つの条件です。 São escolhas que nós fazemos. 私たちがする選択です。 E ser povo de Deus implica justamente nessas coisas. そして神の民であることはそういうところに障害が生じます。 Como povo escolhido dele, 神の呼ばれた民と temos して、 que ser dele sem reservas. 私たちは彼のためだけに約束されたものとしなけ Porque れ o ばならない。 maior bem protegido de todas as coisas que eu falei そして今話したすべての中で最も重要なのが、 é Deus querendo guardar o seu povo de tudo que é ruim que pode acontecer sobre a vida deles. 神が彼の民をすべての悪から守ろうとしてくれてい É ること。 Deus resgatando esse povo da perdição contra eles mesmos, そして彼らの滅びから救い、 para que eles vivam uma vida a qual eles foram destinados a viver. そして今度用意された命を実際 E a に生き vida る。 que Deus tem reservada para nós そして神様が用意してくれている命とは、 é uma vida completamente oposta à que esse mundo tem vivido, この世が私たちに与えようとするものと全く逆です。 aonde valores são invertidos 価値観が違います。 e a família é destruída, そして家族が破壊されます。 aonde ser humano se destrói entre si 人々が破壊し合う。 porque perderam o amor por si e por Deus. 神の愛と互いへの愛を失ったがために。 E como igreja, そして教会として nós temos o dever de olhar para essa imagem 私たちはそれを見る必要があります。 e refletir como a Escritura manda que devemos refletir, そして教えられている通りに a qual cada um de nós, 一人一人が行動しなければなり uma ません。 vez que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, 私たちが神様を救い主と受け入れた時点で、 podemos fazer parte desse povo e ser cuidado e guardado por Ele. この民の一部になることができます。 Aonde podemos levar as nossas dificuldades そこに私たちが抱えることを、 e esperar que Ele reverta essas dificuldades 彼がそれを変えてくれることを em 望 um む。 relacionamento íntimo e profundo com Ele, そして今度、深い関係を築かせるこ a と。 qual nós somos amparados e protegidos por Ele, そこで私たちは彼によって守られている。 apesar das nossas imperfeições. 私たちが完璧でないにしても。 E eu vi uma frase muito linda essa manhã, そして今朝非常にきれいな言葉を e 聞 que き ela ました foi。muito particular para mim. そして個人的にも。 E ela é a seguinte: o sol brilha sobre uma fossa, uma água suja, 太陽の光が注ぎます。 Mas 泥沼の。 mas essa água suja, しかしその汚れた水は ela não contamina o brilho do sol. 太陽の差す光を汚してません。 Deus, Ele é luz, 神は光である。 e Ele vai brilhar, 彼は輝きます。 e brilha através das nossas vidas, そして私たちの命を通して mesmo que sejamos essa água suja, 光ります。私たちが汚れた水であった porque o としても poder de Deus 神の力が é aquém de quem somos, 私たちの存在自体を意義しています。 e Ele é capaz de pegar pessoas como nós, 彼は私たちのような人を perdidas e distantes dele,
離れた人々だとしても、 e abraçar-nos como seus filhos queridos e amados, 我が子のように抱きかかえることができ a ます。 qual nós temos uma leve fragrância desse abraço. そして私たちはそれを親しく思います。 Quando somos abraçados pelos nossos pais ou os nossos filhos. 私たちが同じように親や子から抱かれる時と同 Eu じよう não に、 sei como exatamente ser abraçado por Deus, 私たちの理解を超えるものがあります。 mas eu tenho uma ideia しかし想像できます。 de quando eu abracei a minha mãe. 私が母を抱いた時、 Eu não sei o que exatamente está diante de Deus na sua presença, aonde Ele está. 私は今あなた方一人一人と神の関係がどうなっているのかは知りません。 Mas eu posso sentir esse abraço e esse afeto, しかしその愛情と温かさを感じることができます。 como a minha mãe me abraçou e sempre nos deu afeto e carinho. 母の愛情と同じように、 A igreja, 教会は ela pode ser o locus de Deus na terra. A igreja, ela pode ser Deus na terra. そして私たちを通して今度人々は神様の愛を感じることができます。 Como assim? どのように？ Quando Cristo esteve na terra, キリストが地上にいたとき、 ele disse para os seus discípulos. 彼は使徒へ、 Os seus discípulos estavam interrogando a Cristo sobre ver o Deus. 神様について疑問を投げかけたとき、神様はイエス・キリストはこう言いました。 E Jesus disse a eles: 彼はこう言って、 Vocês não veem a Deus? あなたたちは神を見ることができませんか？ E Jesus disse: イエス・キリストはこう言って、 Quem vê a mim, 私を見る人は vê ao Pai. 父を見ます。 E esses textos que nós lemos, そしてこれまでに私たちが読んだ eles ものを nos ensinam 私たちに教えてくれます。 que o mundo pode ver Deus 世は神を見ることができます。 através da igreja. 教会を通して。 Porque segundo Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 29, そして読んだようにローマへの手紙8章38節39節、 nós somos filhos separados por Deus, 私たちは神のための子供たち、 cuja qual そして todas as coisas すべてのことが estão sendo operadas 働かれている para que a imagem desse Cristo brilhe através das nossas ことに vidas. よって神様の輝きが私たちの生き方を通して Que 光る。 Deus nos ajude そして神が a entender a Sua palavra 私たちを手伝ってくれる e ことを望 sentir みます。 abraçado e protegido por Ele, 彼の言葉を理解してその愛を感じること、 para que a glória dele resplandeça nessa terra. そして彼の栄光がこの地で輝くために。 Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu agradeço a paciência de vocês. Eu teria muito mais coisas para falar, mas nosso horário já estourou. Mateus, pode traduzir. そしてここで終了いたします。 Então eu も vou っと terminar. 話したいことありますけど、時間の制限上、ここまでにします。 Eu espero poder ter transmitido de alguma maneira そして esses princípios bíblicos através do que significa ser igreja. これらの基礎、重要性を伝えられたことを望んでいます。 E eu quero dizer que eu estou muito feliz そして私がいかに喜んでいるのかを com a presença de vocês e dos outros irmãos em Cristo. みんなが起こしていただいたことを非常に嬉しく思って感謝 É して para い mim ま um す。 privilégio 私にはとても光栄なことです。 poder falar as coisas de Deus 神様のことについて喋れること、 e que pessoas não somente do meu idioma そして私の母国語だけでは possam ver essa verdade, 今度この真実を見ることがで mas きます。 pessoas que falam outros idiomas さまざまな言葉を話す人々が possam ver essa verdade para a glória de Deus. この真実を生きることを Vamos nos colocar de pé.